Quando o Veiga levanta, é quem tá lá. Não é atacante, é zagueiro. Veloso, você estava lá no campo, você foi ontem, deu o time titular, o que foi muito bonito, tá vendo no seu Instagram, porque eu assisti outro jogo. Né? Que, por sinal, dá para observar aí o Vitor Roque e esse Christian? Christian, que joga esse moleque? Pelo amor de Deus. O que fazer dos outros... A pergunta é diferente, viu, Veloso? Porque eu fiquei ontem analisando, vendo todos os jogos, observando os comentaristas. O que fazer para não tirar os 3 próximos títulos do Palmeiras? De todos os clubes. Flamengo, Fluminense... O Galo não tá mais nessa briga. Esquece, apesar que ganhou ontem, né? Botafogo, né? Ganhou. Botafogo, mas eu acho que não tem gás. O que fazer? Ou se ainda tem a subir daquilo que você viu. Boa tarde a todos. É muito difícil realmente você parar um time como esse. Ontem eu estava lá, eu estava conversando com o Souza e com o Nicola aqui. Não teve um jogador que jogou mal do Palmeiras ontem. Nenhum. Você não consegue apontar um jogador que está abaixo dos outros, que não conseguiu render o que se esperava de um time como o Palmeiras jogou ontem e enfrentou o Grêmio. Isso foi 4-1. Então, mas isso que você está dizendo é da parte técnica ou tática? As duas. Tá. A tática funciona como um relógio, Palmeiras. Tá. Parte tática é um relógio. Física nem vamos falar, né? Fisicamente tá bem. Não vamos nem falar. Tecnicamente, todo mundo rendendo muito. Palmeiras impressionante. E quem está entrando do banco, o Palmeiras tinha essa dificuldade um pouco há um tempo atrás. Quando o Abel mexia, o rendimento caía. Ontem não. Mexe no time, os caras entram, dão mais volume para o time ainda. E o time fez uma goleada de 4-1. Poderia ser 6, poderia ser 7. Realmente o Palmeiras passeou. Eu até estava pensando com relação a quem está indo no Palmeiras hoje, os 40 mil torcedores que vão lá não são mais torcedores, são privilegiados, porque o Palmeiras está dando show, é uma exibição. E os adversários deixaram Tem muito a ver com fragilidade ou é o Palmeiras? Porque, é imposição. Porque as pessoas falam muito isso, e que eu não acredito nisso. Eu acho que o Palmeiras tem isso. Não, é imposição. O Palmeiras é dominante hoje, dominou o adversário, e os adversários deixaram de ser adversário para se tornar vítima, né? Porque cai ali... Não tem como. É a velocidade que tem. O Arthur ontem também fez a melhor partida desde que ele voltou para o Palmeiras. Na verdade, desde a outra passagem, essa foi a melhor partida que ele fez. Mas tem muita gente que não acreditava que ele ia jogar. Eu sempre falei que ele ia jogar junto com o porque você tem um ataque com o Arthur, com o Dudu. Agora está jogando o Rony. Quando troca, entra o Hendrick. Com a velocidade que tem. Num campo que é muito rápido, que ajuda um time que tem as características do Palmeiras... É muito difícil de parar. Então o Grêmio sofreu ontem. Dudu é muito craque, Veloso. Jogou demais ontem também. De novo, né? O Grêmio sofreu muito ontem. Poderia ter sido uma goleada até mais vexatória para o Grêmio, mas porque o Palmeiras respeitou o Grêmio, foi para cima do Grêmio, jogou, dominou o Grêmio e só não fez mais porque o Gabriel, o goleiro do Grêmio, também fez grandes defesas, como essa, por exemplo. Dá para alguém, Souza, hoje, para mim é o Fluminense. Você enxerga outro time que possa brigar de igual para igual com o Palmeiras na Libertadores, que é um time... Sabe por que o Palmeiras ganha a Libertadores? Eu vou dizer para vocês rapidamente. Porque eles ganham fora. Porque dentro, se você fizer uma pesquisa, ontem, por exemplo, 25 anos que o Atlético Paranaense não ganhava do Internacional no Beira-Rio. Sabe quantos meses o Internacional estava invicto no Beira-Rio? Sabe quantos meses? 10 meses. 10 meses. Mas que título que ganhou? Não. Então, se eu estou 10 meses invicto da minha casa, por que eu não ganho título? Porque eu não ganho fora. Foi vice no Brasileiro ano passado e retrasado, né? Mas eu não ganho fora. Ganha o Gaúcho há um tempão. Por que o Palmeiras ganha título? Porque ganha fora. Porque está estruturado fora. Que joga bem fora. Por que o Fortaleza hoje é um dos times que vai dar trabalho nesse Brasileirão? E no Copa do Brasil contra o Palmeiras. O primeiro jogo aqui, o segundo lá. Porque joga igual como joga dentro e fora. Por que o Corinthians tem 70% de aproveitamento da Neoquímica Arena e tem 20% ou 30% fora? Porque não tem time. Fisicamente e taticamente, e não tem treinador. Souza.
Palmeiras hoje, boa tarde, é um time completo. Só falou agora? Não, mas você falou do Ranho, eu tinha falado antes. Deixar bem claro que eu não estava comendo do Você Ranho. entrou num momento bom, aliás, né, Sozinho? Então é completo, né? Na estrutura tática, física, mental. Ver o Palmeiras jogar hoje é assim, é um espetáculo, essa é a verdade, né? E assim, no começo do ano não vinha jogando bem, tanto que fez alguns jogos abaixo, né? Principalmente no Campeonato Paulista. Mas depois que um time engrena desse jeito, né? Como vem engrenando em anos anteriores, é muito difícil de parar um time desse. E quando pega jogadores assim, que eu concordo contigo, que eram jogadores nota 6 e gostaram, né? Souza, você não era comentarista aqui, o Veloso já era. Eu fiz muitos jogos da Sul-Americana, do Atlético Paranaense, quando ganhou o título da Sul-Americana, que o Pablo foi artilheiro, que não era centroavante, era meia. E continua sendo um jogador O São Paulo foi horrível. como centroavante. O São Paulo foi lá e contratou ele como centroavante. O Rafael Veiga foi o melhor jogador do campeonato inteiro, como volante. Volante. E hoje, melhor meia do meia futebol. esquerda, é o melhor camisa 10 do país. O Ganso é bom. Passa aqui, passa ali, faz um toquinho de letrinha. Meu irmão, mas é igual você vai apostar, não pode ir rinha. Aqui não pode nada, né? ele é o primeiro jogador brasileiro, o primeiro meia brasileiro a fazer gol nos últimos anos e o segundo do mundo. E mais, gols. Dos últimos campeonatos que o Palmeiras disputou, eu acho que ele fez gol em 11 finais. 11 finais. É, Se eu não estiver errado, não, hein? você tá certo. E o Rafael Veiga, artilheiro do Brasileirão. E eu sempre coloquei esse menino, pela história dele, pelo vô dele, que é palmeirense, por ele ser palmeirense. Esse sim. Mas e aí, vocês acham que ele vai na Copa 2026? Mas nem aqui, nem na China. Não vai. Porque para a seleção brasileira e para os treinadores que estão, não vai os melhores. Vai o que é bom para eles. Souza. Então, ver o Palmeiras hoje, ver o Abel trabalhando, né? E assim, a estrutura total, né? Da direção. O que me chama a atenção dos outros clubes é ver... Anderson Barros, ninguém sabe quem é ele. O próprio... Não conhece ele a fisionomia dele. O próprio Cícero, eu tive a felicidade de trabalhar com o Cícero, um cara muito leal no Grêmio. O próprio Cebola foi meu auxiliar também, auxiliar quando eu jogava no Grêmio. A melhor contratação depois do Abel Ferreira é o João Paulo, das divisões de base, irmão. A Palmeiras nunca formou. Palmeiras foi um time que formava goleiro, tá? Só goleiro. Só goleiro. Hoje é um time formador de... Tudo careca, hein? Forma tudo. Tudo careca. Leão careca, Veloso careca. Não, o Veloso não tá careca. Eu também não. Não, você tá careca. Esse cabelo não é seu. Valdir de Moraes também não. Valdir de Moraes careca. Marcão. Não. Ô, pega o Instagram Careca do é o Marcão. Marcão. Que o Marcão tá de baile. Cola. Quem para esse time? Quais os títulos que vai ganhar? Já ganhou 2 esse ano. Paulista e Supercopa ou Recopa? Supercopa. Supercopa. Que o Corinthians tem uma. Eu que fiz o gol da final. Recopa ganhou o Del Valle. O único 2, né, que disputou também, né? Só disputou os 2. O Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, pra mim é muito favorito. Por conta dessa regularidade. Time que vem de 10 jogos sem perder. Pra mim, 8... 15 pontos na frente do segundo. Quer apostar? É possível. 8 vitórias e 2 empates nos últimos 10 jogos. Um desses empates com o time reserva contra o Tom Benz. É um Palmeiras muito regular, forte em casa, forte fora de casa. O Campeonato Brasileiro, pra mim, tem o Palmeiras como amplo favorito. Libertadores e Copa do Brasil é sempre mais complicado. E vou te dizer, se em determinado momento da competição tiver uma vantagem de 8, 9, 10, esquece. Então, aí favorece os mata-matas. Aí, meu irmão, aí vai ficar mais fácil para as Copas. Aí favorece os mata-matas. E o início ruim do Flamengo, o início ruim do Corinthians, o início ruim do Atlético Mineiro. Mas tudo por quê? Isso pode favorecer. Lá na frente. Quantos treinadores mandou embora o Flamengo? Pois é. Quantos treinadores mandou embora o Atlético Mineiro? Tá com salário atrasado. Ninguém fala nada. Quantos treinadores mandou embora o Corinthians? O Corinthians teve Coelho, Osmar Loss, Silvinho, Lázaro, como treinador. O Santos. Mas o Dair Ramos, pra mim, é bom. O Veloso toca num ponto importante hoje. A diferença entre titulares e reservas diminuiu bastante, mas diminuiu não por causa de contratação de jogadores. O treinador, pô. Também do treinador, mas por causa dos caras da base. O Vanderlan é ótimo lateral esquerdo. Verdade. O Vanderlan, ele não vai... Ano que vem pode vender o Piquerez. Pois é. O Mike, na direita, em relação ao Marcos Rocha, por exemplo, o Veloso até acha que o Mike é melhor do que o Marcos Rocha. Eu também acho.
Você tem, por exemplo, um Fabinho que ainda não está pronto, mas está sendo moldado para ficar pronto. Aí tem Giovani, tem Hendrick, você tem o John que já entrou e foi bem. Então, assim, os meninos da base diminuíram a distância entre titulares e reservas. A única coisa que pode prejudicar o Palmeiras é venda de atleta. É o pé de rato jogar lá do Paulistano contra eles. Não, esse o Thiago, os caras foram problema. campeões. Mas pegar o Palmeiras vai tomar um pau. O problema é venda de atletas. Se, por exemplo, o Veiga é vendido na metade mas se a minha mãe fosse homem, eu não estava aqui. É verdade, também. Se não dá. Mas e se o Veiga for vendido? Não, mas não dá. Tá bom, mas aparece uma proposta vamos lá. Veiga. Quando for, aí você tem o Giovani. Mas pro meio... Mas tudo bem. Quando o Scarpa e o Danilo forem embora, agora vocês vão ver. Agora o Palmeiras perde. O Scarpa machucou. O Veiga machucou o Scarpa. Fala, o time do Palmeiras melhorou seus dois. Mas hoje a peça de reposição do Veiga eu acho mais complicado. A verdade, é complicado. A verdade, a coisa mais importante pro Palmeiras é renovar o contrato. Acha outro. O único jeito. Acha outro. A única contratação, assim, o Scarpa não era o cara. Ele só virou quando o Veiga saiu. Mas Mike hoje é o Veiga de novo. O Mike nunca foi do Palmeiras, ele jogou um jogo da Libertadores. Final. Então, mas se coloca no custo-benefício. Então vamos lá. O Luan foi aplaudido ontem. Ele errou em Mundial e 2 Libertadores. Até isso, o torcedor palmeirense esquece, porque o Abel Ferreira acredita no Luan. Qualquer outro time, o Luan não jogaria mais. O único do que ele fez no Mundial e nas 2 Libertadores que ele errou, ele não jogava mais. No Palmeiras ele joga e é aplaudido. O único risco de acontecer com o Palmeiras alguma coisa é o Abel sair, uma proposta pro Abel. E esse é o problema. Esse é o problema. Se o Abel for para uma seleção, e deixa eu falar, informação do Elias Júnior hoje, não recebeu proposta nenhuma. O Palmeiras e o staff do Abel garantem que não teve nada. Se fosse eu que tivesse falado, sabe o que ia acontecer? Pau no Neto. Não. Pau no Neto. Memorando do Palmeiras, colocando com repúdio, persona não grata. Eu aqui pra vocês, o Palmeiras, tô nem aí, irmão. Se tiver que dar cacete, é cacete. Se tiver que elogiar igual eu faço ultimamente, é elogio. E que, por sinal, parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras, que homenageou você ontem, e eu vou botar a matéria aqui. Isso aqui é a tinta, meu irmão. Dá pra perceber? Elástica. Aqui, meu irmão, da Eucatex. Brincadeira? Lá em Salto. Tem o Guarani de Salto. Que o primeiro jogo meu profissional foi contra o Guarani de Salto. Perdeu? Eles pediram pra esticar, mas eu sou fraquinho, velho. É isso aqui,